Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, hoje eu pretendo contar mais uma história inspirada para vocês, para transmitir duas principais lições. Primeiro, o equívoco do julgamento humano e dois, o amor infinito do Senhor. Essa história eu vou chamá-la de O Oleiro e os Seis Vasos de Barro. E ela é inspirada, né, em duas passagens bíblicas. Primeiro, de Jeremias 18 e segundo, João 8. Vocês vão entender. Vamos lá. Em uma vila existia um homem. Esse homem era um oleiro. Para quem não sabe o que significa oleiro, seria um fabricante de vasos de barro. Esse homem, ele era um homem conhecido como sendo um homem muito sábio, muito bondoso, muito generoso e também um homem muito habilidoso no que fazia. Ele produzia vasos de barro excelentes, lindos, com detalhes tão únicos que parecia que cada vaso de barro não se repetia, como se eles fossem feitos de materiais distintos. Cada um tinha sua própria peculiaridade, como se tivesse uma personalidade própria, quase como se fosse um ser vivo. Ele fazia isso com muita precisão e com muito amor. Ele amava a sua função, o seu trabalho de oleiro, de fabricar vasos de barro. Mas teve um dia em que esse oleiro teve uma ideia. Ele iria criar 6 vasos de barro. E esses 6 vasos de barro seriam diferentes dos outros. Como assim? Ele iria soprar neles vida. Sim, ele iria dar vida para aqueles vasos de barro, mas não apenas vida. Ele daria personalidade para eles também. Eles também iam como pessoas, como seres humanos. Eles iriam pensar, teriam vontades, teriam gostos, teriam desejos e por aí vai. Então ele criou esses 6 vasos de barro e ele não repetiu nenhum deles, ou seja, cada um deles tinham detalhes únicos, tinham linhas únicas. Então ele soprou vida nesses vasos de barro. E eles automaticamente ganharam vida. E ficaram maravilhados. Porque esses vasos, eles podiam pensar, tinham vontades, tinham desejos, tinham predileções e por aí vai. Então eles olharam para o oleiro com um olhar de admiração e de alegria também, por ele ter dado vida a eles, não apenas ter criado eles como os vasos de barro ao de antigamente, ou melhor, não ter feito eles como os demais vasos de barro, apenas materiais sem vida, objetos inanimados, mas sim ter dado vida para eles. E eles o agradeceram muito e o veneraram. E ele disse para eles apenas duas coisas. Primeiro, disse que ele os criou para eles terem um propósito e também os criou para que eles e pediu para que eles fossem obedientes à sua palavra. Foram apenas duas exigências. Disse que deu vida a eles, soprou vida a eles e que eles viveriam primeiro para um propósito. E que propósito seria esse? Eles deveriam ser vasos que iriam guardar água, reter água. E dois, ele os criou ou também e ele pediu para que eles fossem obedientes. Não fizessem nada que ele não aprovasse. Então os vasos disseram que estava tudo bem. Eles concordavam com as suas condições. E ele disse, então, o tempo foi passando. Passou-se o tempo. Chegou um momento em que os vasos de barro, eles obedeceram ao Senhor, que dizia para eles, por exemplo, não saltarem de lugares altos, porque senão, como eles eram vasos de barro, eles eram muito frágeis. Então, qualquer coisa, se eles caíssem de uma altura considerável, eles poderiam rachar, ou pior, até quebrar. Essa era uma das coisas que ele dizia para eles não fazerem. Mas conforme o tempo foi passando, os vasos de barro, eles começaram a fazer as coisas que eram erradas. Começaram a saltar de alturas altas, fazer coisas que não deviam, começaram a se rebelar contra o mandamento do seu Senhor, daquele que os criou. E começaram a aparecer rachaduras na sua estrutura. E o Senhor deles só observava, porque eles faziam escondido, achando que ele não iria descobrir. Mas não tinha como ele não descobrir, porque ele via as rachaduras nos vasos. Eles não estavam daquela maneira antes. Então, toda vez que ele via uma rachadura nova, ele sabia que eles tinham desobedecido, mas ele ficou em silêncio. Ele não disse nada até aquele momento.
Ele estava esperando o momento certo para mostrar para eles que eles estavam lhe desobedecendo e que se continuasse assim, coisas piores poderiam acontecer, além de simples rachaduras. Que na verdade, considerando o material ao do vaso, que era barro, um material frágil, já era grave por si só eles terem aquelas rachaduras. Então o tempo foi passando, 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 até que chegou um dia que um desses vasos de barro, vou chamá-lo de o sexto vaso de barro, ele foi mais ousado do que os outros. Ele decidiu saltar de uma altura muito grande. Até os outros vasos de barro rebeldes disseram que não seria uma boa ideia, porque se ele caísse, ele poderia quebrar de vez. Mas ele não deu ouvidos a eles. Então, ele se preparou para saltar da altura, que era de uma mesa para outra, que ficava na oficina do oleiro. Ele saltou a altura, só que quando ele ia chegar na outra mesa, ele escorregou. E ele caiu no chão com tudo. Mas ele não quebrou de vez. Mas ele ficou muito, muito rachado. Praticamente toda a sua estrutura estava rachada, estava comprometida. Ele só não tinha quebrado de vez. Ele sentiu muita dor, porque os vasos também sentiam dor. Começou a sentir muita dor. E também se encheu de arrependimento pelo que acabou de fazer. Começou a chorar e se lembrar do que o Senhor dele tinha dito para eles não fazerem. Quando ele se viu naquela situação, no chão, sentindo dor, ele começou a chorar, não apenas de dor, mas também de arrependimento. Ele se arrependeu pelo que fez, mas não podia fazer mais nada. Os outros vasos que estavam só observando, eles começaram a conversar entre si sobre a besteira que aquele vaso tinha feito. Começaram a reprovar o vaso. Não reprovar a conduta dele, não, o comportamento dele não. Reprovaram ele. Ele porque ele estava cheio de rachaduras. E para eles aquilo ali era ruim. Por quê? Aquilo poderia comprometer a imagem deles. Porque eles estavam ali para um propósito. Mas como um vaso pode reter água se ele está rachado? Não tem como, a água vai vazar. Então eles começaram a reprovar aquele vaso, dizendo, ele não serve mais para nada. Está todo rachado. Eles olharam para as rachaduras daquele vaso, mas não estavam olhando para suas próprias rachaduras. Porque eles também tinham feito coisas erradas e cada rachadura que eles tinham representava os erros que eles tinham cometido. Era a marca registrada desses erros. Mas eles não estavam olhando para isso. Estavam olhando apenas para as rachaduras daquele vaso específico, que estava completamente rachado. Então começaram a conversar entre si o seguinte: olha, esse vaso não serve mais para nada. Ele não tem propósito mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos destruí-lo. Sim, eles conversaram entre si para destruir aquele vaso de barro. Só que um deles disse assim, mas nós não podemos fazer isso sem o consentimento do nosso Senhor. Porque foi Ele que nos criou e foi Ele que nos deu a vida. Nós não podemos simplesmente destruir esse vaso de barro, porque ele está todo rachado, mesmo que eu concorde com vocês. Então eles pensaram assim, não, você tem razão. Então vamos fazer o seguinte, vamos levá-lo até a presença do nosso Senhor. Mas aí eles já foram com uma estratégia, para ter certeza de que o Senhor deles não iria rejeitar. Iriam perguntar para ele, o que devemos fazer com ele? Se ele disser que ele deve ser destruído, então a gente sai ganhando. Ele é destruído e isso não compromete a nossa imagem. Mas se ele disser que ele não deve ser destruído, então ele vai estar se contradizendo. Olha isso. Eles queriam colocar o Senhor deles em contradição. Ele iria se contradizer se ele dissesse que ele não deve ser destruído, porque ele disse que nós nascemos com um propósito, que é reter água. Mas como esse vaso vai reter água se ele está todo rachado? Não tem como ele reter água. Então ele vai estar se contradizendo. E o nosso Senhor, a gente sabe, ele é um homem íntegro e honesto. Ele não vai se contradizer. Então, de um lado ou de outro, eles iam sair ganhando. Independente da resposta que o oleiro desse. Na cabeça deles, eles acreditavam que seria assim. Então, pegaram o vaso e levaram ele até a presença do Senhor. Mas antes, eles pegaram pedras para destruir o vaso. Então, o oleiro, ele ainda não tinha chegado. Mas depois ele tinha voltado para casa. Pouco tempo depois que os vasos eles já tinham pego o sexto vaso que estava todo rachado e tinham pego as pedras. Então levaram até a presença dele e jogaram na frente dele. Um dos vasos se apresentou e disse: Senhor, esse vaso de barro aqui, ele se rebelou contra o Senhor. Ele fez coisa errada. Por isso ele está todo rachado, como o Senhor pode ver. Ele não serve mais para nada, ele não tem mais propósito. Então, nós decidimos aqui entre nós que esse vaso deve ser destruído. Mas gostaríamos de saber qual é a sua opinião a respeito. O que o Senhor acha que deveríamos fazer?
Então, o oleiro, a primeiro momento, não falou nada, ficou em silêncio. Então, ele pegou uma massa de barro que ele tinha comprado, e aí ele começou a mexer nela. Mexeu, foi preparando ela, preparando. Passou-se alguns minutos. Então, os vasos ficaram incomodados, porque ele ficou em silêncio. Então, voltaram a insistir. Senhor, nós precisamos saber o que devemos fazer com esse vaso aqui, que está todo rachado. O que devemos fazer? Por favor, nos diga. Então, depois que o oleiro terminou de preparar a massa de barro que ele tinha comprado, ele então ficou em silêncio ainda e foi para trás dos vasos. Porque lá, atrás dos vasos, tinha um espelho que ele usava também para o seu trabalho. Ele pegou aquele espelho e levou ou para frente dos vasos e colocou ele entre o sexto vaso de barro que estava na frente deles e eles, ou seja, colocou ele no meio. Colocou aquele espelho no meio e disse o seguinte: aquele vaso de barro entre vocês que não tiver nenhuma rachadura pode atirar a primeira pedra. Quando ele disse isso, todos os vasos eles ficaram completamente estagnados. Não sabiam o que dizer nem o que falar. Não sabiam o que fazer nem o que falar, na verdade. Naquele momento, todos eles viram suas rachaduras. Todos eles. E começaram a se lembrar das coisas erradas que tinham feito. Antes, eles só estavam vendo a rachadura daquele vaso de barro que estava quebrado. Agora, eles estavam vendo suas próprias rachaduras. E se lembrando cada um das coisas erradas que fizeram para terem aquelas rachaduras. Conforme iam tomando conhecimento dos seus erros, das coisas que tinham feito, cada um deles começou a largar a pedra e ir embora, até que não sobrou nenhum. Depois que todos foram embora, e só sobrou apenas o oleiro e o sexto vaso de barro, ele pegou o espelho e colocou de volta no lugar. Pegou o vaso, com muito cuidado, colocou em cima da mesa, então disse para ele: onde estão os vasos de barro que queriam te destruir? Eles desistiram? E ele disse: sim, senhor, eles desistiram. Aí ele disse: eu não quero te destruir. Pelo contrário, eu quero te reinventar. Você errou sim, mas eu pretendo lhe refazer. Eu pretendo lhe reconstruir, fazer algo novo a partir do que está destruído em você. Mas para isso eu preciso que você se arrependa. Você se arrepende do que você fez e está disposto a fazer diferente a partir de agora? Então o sexto vaso de barro disse: sim, senhor, eu quero fazer diferente a partir de agora. Eu não quero mais ser esse vaso de barro rebelde, que ficou cheio de rachaduras porque não ouviu o seu senhor. Então, com muita alegria no coração, o oleiro pegou aquele vaso, desmontou ele, e dos seus cacos, lembra aquela massa de barro que eu falei que ele tinha preparado? Ele pegou aquela massa, misturou com os cacos e fez um vaso de barro novo. E a partir daquele momento, aquele sexto vaso de barro nunca mais voltou a desobedecer o seu senhor, porque ele sabia agora que o que poderia acontecer com ele, e que agora ele era um novo vaso, ele não era mais o vaso antigo, ele tinha sido refeito. Então, meus irmãos, o que essa história quer dizer? Com certeza absoluta vocês devem ter associado, né? Tenho certeza absoluta que vocês associaram a passagem da mulher adúltera e também a passagem de Jeremias em que o Senhor levou Jeremias para a casa de um oleiro. Sim, de fato, eu usei essas passagens para inspirar essa história. O Espírito Santo ele me inspirou a criar essa história a partir dessas duas passagens. Mas vamos lá, quais são as lições que eu quero transmitir aqui? Primeira lição, pessoal, sobre o julgamento humano. Meus irmãos, você fica aí. Você já parou para pensar que muitas vezes você fica apontando as rachaduras, porque os vasos de barro dessa história somos nós. Sou eu, é você que está me assistindo, é seu amigo, seu irmão, é sua mãe, seu pai. Nós somos esses vasos, porque nós fomos feitos do quê? Do barro. O oleiro é quem? Quem nos criou? Quem nos criou? Deus. Ele é o nosso criador, nós somos os vasos de barro. E as rachaduras são o quê, viu? Os nossos pecados. Nossos pecados, eles deixam marcas em nossa vida, meus irmãos. Toda vez que você peca, adultério, prostituição, mentiras, idolatria, seja o que for, você está provocando uma rachadura na sua estrutura. Essa rachadura no vaso de barro representa o seu pecado. Você muitas vezes fica querendo apontar a rachadura dos outros, porque você vê, ali tem uma rachadura muito grande, ali tem muitas rachaduras. Não importa o tamanho da rachadura ou quantas rachaduras aquela pessoa tem. Você também é um vaso de barro rachado.
Você não tem autoridade nenhuma para apontar o erro de ninguém. Você não tem autoridade nenhuma para apontar a rachadura de seu ninguém, como aconteceu nessa história. Quando a gente fica procurando as rachaduras dos outros vasos de barro, a gente acaba esquecendo das nossas rachaduras. Esquecendo que nós também já fizemos muitas coisas erradas na nossa vida. Você, quando aponta a rachadura de um vaso, você coloca ele na sua frente. Você pega um vaso de barro rachado e coloca na sua frente. E só vê as rachaduras dele. Não consegue ver as suas. Mas, quando você pega o espelho e coloca na sua frente, você vê as suas rachaduras. É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Ele confronta a nossa hipocrisia. Ele pega o vaso de barro rachado que está na nossa frente, tira ele e coloca na nossa frente um espelho. Para a gente ver que nós também estamos cheios de rachadura. E não temos autoridade nenhuma autoridade para julgar nem condenar ninguém pelas suas rachaduras. Sendo que nós mesmos também estamos cheios dessas rachaduras. E sabe qual é a pior parte? Quando você se preocupa demais em apontar a rachadura de outro vaso de barro, você se preocupa de menos em pedir para que o oleiro conserte as suas rachaduras. Meus irmãos, Deus ele não quer lhe destruir. Então, a primeira lição que eu queria transmitir dessa história é o julgamento humano. O julgamento humano é hipócrita, meus irmãos. Sempre. Sempre é hipócrita. Porque ele pega o espelho, coloca atrás e pega um vaso de barro rachado e coloca na frente. Quem coloca o espelho na frente e o vaso de barro atrás, o outro vaso de barro rachado atrás, é Deus. Não somos nós. Ele faz isso por quê? Porque ele quer que a gente veja o quão hipócritas nós somos em apontar o erro dos outros. E de fato somos, quando fazemos isso. Porque esquecemos das nossas rachaduras e olhamos apenas para as rachaduras do nosso semelhante. Então, a primeira lição é essa. Não julgue, meu irmão. Por favor, não julgue ninguém. Se você quer ajudar uma pessoa, ajude. Quem quer ajudar, reprova a conduta e não a pessoa. Quando você aponta o erro de alguém, você não está reprovando o que ela fez de errado. Não. Você está reprovando ela. Quem reprova você quer te destruir. Mas quem reprova a sua conduta quer lhe consertar. O nosso Senhor Jesus está escrito. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Ou seja, ele reprova o pecado e não o pecador. Então ele quer nos consertar. Se ele reprovasse a gente, ele queria nos destruir. Mas ele reprova a nossa atitude. Reprovando a nossa atitude, ele quer nos corrigir. Então, se você quer agir como ele, reprove a conduta, não a pessoa. Mas antes disso, lembre-se de você primeiro se consertar. Se conserte primeiro diante do Senhor, se conserte primeiro com ele, para depois você buscar consertar uma outra pessoa. Se nós formos em Mateus 7, versículo 1 a 5, nós encontramos: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus ele está fazendo justamente o que o oleiro fez nessa história. Pegou o vaso de barro rachado na frente e colocou o espelho, para que a gente visse os nossos erros. Essa passagem aqui é Jesus colocando o espelho na nossa frente, para a gente ver a quantidade de rachadura que nós temos. E tomarmos consciência de que primeiro temos que nos consertar, para depois ajudar outra pessoa a se consertar. Você quer consertar o seu irmão? Ótimo, mas primeiro se conserte diante de Deus. Primeiro, peça para Deus consertar você, para depois você ajudar a consertar seu irmão. Porque as rachaduras que estão em você, meu irmão, elas podem ser consertadas. Aqui entra o amor de Deus, a segunda lição. Deus nos ama tanto que mesmo cheios de rachaduras, ele não nos rejeita. Uma pessoa, quando vê um vaso de barro rachado, o que ela quer? Ela quer jogar fora. Jogar fora e comprar um novo. Mas Deus não é assim. Deus, quando ele vê rachaduras nos seus vasos, ele pega o vaso e conserta as rachaduras. Ele quer consertar as suas rachaduras, meu irmão. Vilde, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo de errado. Ele quer consertar essa rachadura. Independente do pecado que você cometeu, você que está me assistindo, ele quer consertar essa rachadura que está na sua vida, meu irmão. Mas você tem que se arrepender. Como na história. Ele diz, só posso fazer isso se você se arrepender. Deus não pode consertar alguém que não quer ser consertado. Só pode consertar alguém que está disposto a se consertar. Se você, meu irmão, ou minha irmã que está me assistindo, está disposto a se consertar com Deus, está disposto a abandonar essa vida que só tem lhe provocado dor e rachaduras, então
Arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados. Você não está perdido, você não é um vaso inútil, não. Deus pode consertar essas rachaduras para você voltar a reter água. Reter água significa estar cheio do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito de Deus, estamos cheios da vontade dele e fazemos a vontade dele. Como vamos reter água? Como vamos reter o Espírito de Deus na nossa vida se estamos cheios de rachadura? Não vamos. Mas isso tem conserto. Dá para consertar, mas só dá para consertar se você se arrepender. Ou seja, se você confessar o seu erro e se você abandoná-lo, deixá-lo de lado. É o único caminho, não existe outro. Arrependa-se verdadeiramente dos seus erros e peça para que o Senhor Jesus, ele conserte essas rachaduras. Mas viu, se eu tiver muito rachado, ele pega você, quebra e faz um vaso de barro novo a partir de você. Meu irmão, independente se você está muito rachado ou pouco rachado, ou se você quebrou de vez, não importa. O nosso Deus, ele é especialista em consertar rachaduras e em fazer vasos novos a partir de vasos quebrados. Então, se você é um vaso quebrado, não se preocupe, para você tem jeito também. Ele pega os caquinhos do que sobrou de você e faz um vaso novo, para que você cumpra o propósito que ele designou para você. Então, para ele, você nunca será inútil. Você nunca será motivo para ser jogado no lixo. Não. Para ele, você sempre tem conserto. Sempre existe uma nova oportunidade de você recomeçar. É como eu falei, o mundo ele pode querer lhe destruir, mas o nosso Senhor Jesus, aquele que nos resgatou e nos salvou pelo sangue que ele derramou na cruz, ele quer nos consertar, ele quer nos refazer. As pessoas que lhe julgam querem destruir você, mas o Senhor Jesus, ele quer lhe reconstruir, ele quer lhe reinventar, fazer algo novo a partir de você, para que você continue cumprindo o seu propósito que ele designou aqui na Terra. Ok? Então, meus irmãos, era essa a lição que eu queria transmitir hoje. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Se você puder transmitir esse vídeo para algum familiar seu, alguma pessoa que esteja passando por alguma situação difícil, acha que Deus se esqueceu dele, acha que não tem mais jeito, eu lhe peço, por favor, transmita esse vídeo para ele. Eu abençoo todos vocês, cada uma de suas famílias, abençoo seus filhos, suas esposas, seus maridos, em nome de Jesus, que Deus sempre vá na frente de vocês e encha vocês do Espírito todos os dias. E não se esqueça, o Senhor ama você e tem algo novo para sua vida. Você só precisa estar disposto a viver esse novo, ok? Então, até o próximo vídeo.